Marco Temporal e a Constituição de 1988. Meu nome é Rafaela Albuquerque e nesse vídeo eu vou falar sobre o marco temporal e os seus impactos na questão territorial e na vida dos povos indígenas. Mas antes de explicar o que de fato é o marco temporal, é importante conhecer um breve histórico sobre a questão territorial que tem início no período de colonização do Brasil. A própria história do Brasil é escrita pela perspectiva dos colonizadores, e o próprio termo descoberta do Brasil, utilizado como marco, como o início da nossa história, reforça preconceitos e o direito dos colonizadores ao território brasileiro, desconsiderando que o território já havia sido descoberto e já era habitado pelos povos indígenas. E esses povos eram múltiplos, cada um com sua cultura, com sua organização. A chamada descoberta do Brasil fez com que vários povos originários se deslocassem dos seus territórios. E, geralmente, a história tradicional não mostra essa perspectiva. A perspectiva dos povos indígenas que sofreram com o deslocamento forçado. A ditadura militar, marcada por repressões e por autoritarismo, para os povos indígenas foi um período que houve uma série de desafios e violações de seus direitos. Através da emissão de certidões negativas, a FUNAI atestava a ausência de índios em determinados territórios. Com isso, possibilitava sua ocupação por indústrias como mineradoras, madeireiras e agropecuária. Foi o que aconteceu no Vale do Guaporé, habitado pelo povo Nambiquara. No início dos anos 70, o vale inteiro estava tomado pela pecuária. Os que não morreram contaminados por doenças foram atacados pelos fazendeiros. O Plano de Integração Nacional fomentou a construção de estradas, ocupando as terras de povos indígenas isolados ou em contato intermitente. A Transamazônica, a obra da conquista. A Transamazônica afetou o território de 29 povos, entre eles estiveram os Paracanã. Eles foram transferidos 5 vezes de suas terras. Muitos morreram em razão de doenças e conflitos com antigos povos inimigos. Os Araueté chegaram a perder 36% de sua população original. Durante a abertura da rodovia Cuiabá-Santarém, a remoção forçada dos Panará para o Parque Nacional do Xingu ocasionou a morte de 66% da população. A construção da Perimetral Norte afetou 52 povos diferentes. A descoberta do ouro na região atraiu garimpeiros aterros e Yanomami. A invasão do território matou 50% da população que vivia ao redor do rio Catrimani. O genocídio dos povos indígenas, que teve início no período de colonização do Brasil, teve como motivação a civilização. Na ditadura militar, o progresso era esse pretexto. Durante o governo Bolsonaro, os povos indígenas no Brasil enfrentaram sérias ameaças aos seus territórios. O aumento da invasão de terras indígenas, muitas vezes associado à exploração ilegal de recursos naturais, intensificou as tensões e impactou negativamente as comunidades, desafiando a proteção de seus direitos territoriais e expondo vulnerabilidades históricas. Apenas em 1988, quase 500 anos após a invasão do Brasil, os povos indígenas tiveram seus territórios assegurados pela Constituição de 1988. Nesse primeiro mapa, podemos visualizar a população indígena antes da colonização. E esse é um mapa que mostra os territórios indígenas atualmente. Mas afinal, o que é o marco temporal? O marco temporal defende que apenas os territórios demarcados até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, devem ser assegurados pelo Estado. Catástrofe dos povos indígenas, tanto daqueles que já lutavam antes da Constituição, tanto daqueles que só reivindicaram depois, por todo um processo de silenciamento, por todo um processo de exclusão da sociedade, e ele vem trazer para cada um de nós a perca de direitos já garantidos, né? É um direito que nós temos, nós não estamos tomando nada de ninguém, nós estamos querendo o que é nosso.
aquilo que nossos avós deixou para nós. Que a gente passou por vários processos para conquistar essa aldeia, né? A gente passou por um processo de retomada contra um grande empreendimento. O povo tabajara está lutando pelo seu direito, porque a lei, porque a Constituição, elas nos ampara o direito ao território, o direito à moradia, o direito à saúde diferenciada, o direito à educação. O STF e as organizações das tribos indígenas julgam o marco temporal inconstitucional. E até a própria Constituição de 1988, no artigo 231, não fala de uma data específica para a ocupação dos povos indígenas. O texto 231 da Constituição de 1988 aponta: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Muitas comunidades foram historicamente deslocadas e tiveram seus territórios tradicionais usurpados ao longo dos anos, muitas vezes de maneira violenta e injusta. Restringir o reconhecimento dessas terras com base em uma data específica poderia negar a essas comunidades o direito legítimo às suas terras ancestrais. Sediar um genocídio legislado. Entendemos que o 490 não é somente um perigo para nós, povos indígenas, é um perigo para a humanidade. Permitir que adentre territórios indígenas de recém-contato, indígena de isolamento voluntário. A não demarcação de terras indígenas vai trazer prejuízos sérios, não só para nós, povos indígenas, mas também para a economia brasileira. Nós temos que pensar como ter um outro modelo econômico que não seja a partir da destruição da Mãe Terra. Nós temos que pensar um modelo econômico que de fato alimente a população brasileira, que respeite os modos de vida e que respeite as culturas, né, de toda a população brasileira. Lembrando que nós, quando falamos de terras indígenas, é o reconhecimento a partir do direito originário que esses povos têm às suas terras. Então o Estado ele não concede, ele reconhece esse direito originário que antecede a própria formação dos Estados nacionais. Outro ponto importante é que os territórios indígenas são também áreas de proteção ao meio ambiente, justamente pela sua relação com a natureza. Como podemos constatar com a imagem acima, de um lado, terra protegida, terra indígena, e do outro lado, do lado esquerdo, terra do agronegócio. A Amazônia é um dos principais biomas e um dos mais importantes do mundo pelos serviços ecossistêmicos. Pesquisas mostram que a demarcação de territórios indígenas é responsável pela redução do desmatamento dentro desses territórios. De acordo com o relatório das Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, onde é mostrada a importância dos povos pela proteção dos territórios onde indígenas e comunidades tradicionais participam da governança, o que significa o gerenciamento dos recursos daquela área. O Parque do Xingu é um grande exemplo do que os indígenas protegem sim a floresta e assim como outras diversas terras indígenas também são protegidas. O relatório contabiliza 160 invasões a terras indígenas em 2019. O número de mortes de lideranças indígenas em 2019 é o maior em pelo menos 11 anos, diz Pastoral da Terra. A ONU destaca que nas terras habitadas pelos povos originários, o desaparecimento de espécies é mais lenta que no resto do mundo. Das 10 áreas indígenas mais atingidas pelos incêndios no ano passado, apenas 3 contaram com brigadas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREVI-Fogo, em 2021. São eles o Parque do Xingu, Pareci e Marauacete. Todos esses resultados mostram que aos poucos os povos indígenas protegem grandes reservas de carbono, por isso tem um papel crucial na proteção do clima. Tá, mas por que precisa de demarcação? Demarcar terras é garantir direito constitucional, que prevê o respeito à organização, costumes, línguas, crenças e tradições, e aos direitos originários sobre as terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam. Deixou? Nós, quanto indígenas, temos a obrigação de cuidar. Nós somos advogados da Mãe Terra. Nós temos a obrigação de defender tudo que tem nela, tudo que nela há. E vamos estar defendendo, em grão de areia que seja. Mas se o marco temporal não for aprovado, os indígenas se tornam donos de todo o Brasil e vão tomar as nossas casas? A resposta é não. Os povos indígenas continuarão onde estão.
E é importante frisar que para demarcar território indígena é necessário uma série de procedimentos legais. O processo de demarcação das terras indígenas envolve algumas etapas. A primeira abrange os estudos de identificação, seguido pela aprovação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e período para eventuais contestações. Após isso, acontece a fase de declaração do limite da terra indígena, juntamente com a demarcação física. E, por fim, ocorre a homologação por meio de um decreto presidencial e o registro da área. Além de assegurar a sobrevivência dos povos indígenas, a preservação de suas terras também garante a proteção do patrimônio natural do Brasil. Mesmo sendo considerada inconstitucional para o STF, a tese do marco temporal foi aprovada pelo Senado, evidenciando uma atuação legislativa que favorece os interesses da bancada ruralista e do agronegócio contra os direitos dos indígenas e da proteção ambiental. Ao respaldar uma abordagem que ignora a história de deslocamento forçado das comunidades indígenas, os senadores que apoiam essa tese contribuem para uma interpretação questionável da Constituição Federal de 1988. Essa crítica pode se intensificar quando se percebe uma possível influência desses setores econômicos na formulação de políticas públicas, o que compromete a integridade do processo legislativo. Essa aliança entre legisladores e interesses vinculados ao agronegócio levanta preocupações sobre a independência e a imparcialidade do poder legislativo. Desrespeitar a decisão do Congresso Nacional e vetou a parte mais importante da lei do marco temporal. Aquela parte que reconhecia a Constituição de 88 como o marco temporal. Isso leva intranquilidade, insegurança para o setor produtivo. Mas o nosso trabalho não para por aqui. Já na próxima semana nós vamos levar esse tema ao Colégio de Líderes do Senado Federal, do Congresso Nacional, para estabelecermos um calendário para a votação dos vetos, apreciação dos vetos. E eu tenho convicção, plena confiança de que nós vamos conseguir derrubar os vetos ao marco temporal e devolver a paz ao campo, devolver a segurança jurídica. O direito de propriedade é sagrado. Então, essa matéria ela não termina com esse ato do presidente da República. A última palavra, nesse caso, dentro do processo legislativo, é justamente do Congresso Nacional na apreciação dos vetos. Eu falei agora há pouco com o presidente do Senado Federal e nós vamos levar esse tema ao Colégio de Líderes. Eu já pedi a ele a oportunidade de falar sobre isso, dialogar com todos os líderes, encontrarmos o melhor ambiente para a apreciação desses vetos. E aí o trabalho importante nesse momento da Frente Parlamentar do Agronegócio, da FPA, das associações, de todos aqueles que ajudaram na tramitação dessa matéria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Esse trabalho é muito importante. Então essa mobilização ela é fundamental. A nossa esperança não terminou. É uma notícia ruim, joga um balde de água fria na expectativa daqueles que aguardavam a sanção, mas é com muito trabalho, é com muita dedicação que nós vamos conseguir vencer essa matéria e virar essa página, garantir paz no campo. É essencial que as decisões legislativas busquem um equilíbrio justo entre o desenvolvimento econômico e também a proteção dos direitos humanos e ambientais, sem favorecer a grupos específicos. Mas na prática, o que significa? Os territórios eles são vitais para a sobrevivência dos povos indígenas. Sem seus territórios, irá haver a destruição da sua identidade cultural e também a destruição do meio ambiente. A terra é mais do que um simples espaço físico para os povos indígenas. Ela representa a base da sua identidade, da sua cultura e do seu sustento. Ao longo de gerações, as terras indígenas têm sido fundamentais para a preservação de tradições práticas e espirituais e métodos sustentáveis de subsistência. Para essas comunidades, a conexão com a terra transcende aspectos materiais, sendo um elemento vital na transmissão de conhecimento e também na manutenção de um equilíbrio ambiental essencial para todos. O marco temporal, a desconsiderar a ocupação histórica e ancestral desses territórios, ameaça severamente essa relação, comprometendo não apenas os direitos territoriais, mas também a preservação cultural e ambiental das comunidades indígenas. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.